tanto o horário da aula, tá bom? Bom, infecção puerperal, pessoal, ela representa qualquer infecção bacteriana do trato genital feminino no pós-parto recente, tá? Apesar da mortalidade por essa enfermidade ter diminuído nas últimas décadas, ela ainda é responsável por um considerável número de morte materna, tá? E por isso a importância desse tema. A sepse puerperal, pessoal, ela é a terceira ou quarta causa de morte materna. Aqui no Brasil, a primeira causa de morte materna disparada é a hipertensão gestacional e as suas variantes, né? A doença hipertensiva gestacional e todas aquelas suas variantes de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão grave, enfim. Ela ganha. E, segundo lugar, a gente tem a hemorragia pós-parto, né? Sangramento pós-parto. E aí, em terceiro lugar ou quarto lugar, fica a sepse puerperal. Tem ano que alterna, vem entre a sepse e as causas de morte por abortamento, relacionada a aborto. Então, às vezes o número de óbitos por aborto ganha, às vezes é o número de óbitos por sepse. Então, eles ficam meio que alternando. Mas é uma importante causa de morte materna, que a gente precisa estar atento para que esse número não aumente, e que, se Deus quiser, um dia a gente quase não tenha casos relacionados a isso. Estima-se que ela seja responsável por 75 mil mortes maternas por ano, tá? A sepse puerperal, 75 mil mortes maternas por ano no mundo, tá, pessoal? Aqui é em relação ao mundo, não tá falando só do Brasil, não. É a principal causa de febre no puerpério, e a incidência vai variar dependendo da população, do tipo de parto, do uso de antibiótico. Então, assim, população de países mais desenvolvidos, digamos assim, esse número ele é menor do que nos países subdesenvolvidos, tá? O tipo de parto também está bem relacionado, porque a principal fator de risco para a infecção puerperal é a cesariana. Então, o tipo de parto ele está relacionado. O parto normal ele traz bem menos chance de evoluir para uma infecção puerperal do que a cesariana. E o uso do antibiótico profilático também na cesariana, que em alguns países, em alguns serviços, ele já é protocolo, já é obrigatório utilizar, ele diminuiu muito os casos de infecção no parto cesariano. Mas tem alguns serviços ainda, alguns países que não usam como protocolo fazer o antibiótico profilático. E nesses locais, o número de infecção é maior, tá? O que é o conceito de infecção puerperal, pessoal? É febre de pelo menos 38 graus, excluída as primeiras 24 horas de puerpério de parto, por 2 dias quaisquer durante os 10 dias iniciais do pós-parto. Ou seja, é quando a paciente faz pelo menos 38 graus de febre. Ela pode fazer hoje, passar 2 dias sem febre, e daí fazer a febre de novo, não tem que ser consecutivo, tá? É num período de 10 dias, se ela tiver febre durante 2 dias, tá bom? E por que eles falam excluir das primeiras 24 horas? Por que nessas primeiras 24 horas, se ela fizer febre, a gente não considera? Porque, pessoal, nessas primeiras 24 horas de pós-parto, a paciente ela está desidratada, ainda mais que foi parto normal, ela não se alimentou bem durante o trabalho de parto, ela passou por um trabalho de parto que é extremamente exaustivo, fez muito esforço. O canal de parto, que é ali a vagina, ele, durante o trabalho de parto, ele sofre microfissuras ou até lacerações mesmo, que a gente às vezes precisa fazer ponto. E ali não é um local estéreo, tem toda uma flora de micro-organismos, e esses micro-organismos conseguem também adentrar na circulação quando ocorre essa passagem do bebê, e essas microfissuras, ou mesmo até cortes mesmo, trauma, faz aquela abertura, interrompe essa barreira da pele, e tem uma certa invasão de micro-organismos. E tudo isso, desidratação, essa invasão de micro-organismo no local, essa questão do esforço todo do trabalho de parto, tem a questão também da descida do leite, da mama, que às vezes pode ficar engurgitada, tudo isso pode aumentar a temperatura dessa paciente nas primeiras 24 horas. Então, nas primeiras 24 horas, a gente não considera se ela fizer essa temperatura de 38 graus. É a partir daí, se ela continuar fazendo, aí a gente tem que observar. Se ela fizer por 2 dias, aí a gente vai considerar que já é uma infecção puerperal. E aí temos que investigar, achar o foco e tratar, tá? Lembrar, pessoal, que a temperatura, ela tem que ser via oral,
via retal. Hoje em dia, depois do aparecimento da Covid, a gente já tem esses termômetros que eles chamam de que é infravermelho, né, que é esse que só aponta ali para a testa, para o braço e já sai a temperatura. Esses também pode ser usado. O que não pode ser usado é o que? Temperatura axilar. Por quê? Porque uma paciente puérpera, a mama dela vai estar produzindo leite, então vai ter um aumento de temperatura naquela região. Você não pode colocar um termômetro ali na axila e achar que aquela temperatura vai ser fidedigna. Não vai. Ela vai estar com uma temperatura maior do que a realidade da paciente por causa da mama, tá? Então, temperatura axilar, jamais. E é o que a gente mais vê lá na enfermaria, é a enfermeira, a técnica de enfermagem, medir temperatura axilar da paciente puérpera que está amamentando e falar que ela está com febre. Então, vocês já desconfiem, porque não, a gente não usa esse quesito no paciente que está amamentando. Ou é via oral essa temperatura, ou via retal, ou pode ser pelos termômetros infravermelho que tem hoje em dia, mas nunca pela axila, a gente não deve confiar, tá? E pelo menos 4 vezes ao dia, não é fazer uma febre, ela está fazendo febre ao longo do dia e a gente vai considerar. Fogem as regras, pessoal, puérperas acometidas de infecção limitada à ferida operatória, por exemplo, na episiotomia ou na cesariana, porque aí raramente elas vão apresentar um quadro febril. Elas apresentam o quadro infeccioso, mas é muito raro evoluir para prostração, mialgia, mal-estar e febre mesmo, tá? Uma observação importante aqui, pessoal, como a gente traz o Zugaib como nossa referência, o Zugaib ele fala para a gente o seguinte: febre a partir de 38,5, aí já não é o habitual de acontecer, nem que seja antes das 24 horas. Então, febre de 38,5, ele fala para a gente, a partir, né, de 38,5, 39, 39,5, 40 graus, a gente não vai esperar 24 horas. A gente já vai colher culturas e já vai começar um tratamento como se fosse infecção. Porque ele fala que essas temperaturas acima de 38,5 já são incomuns, elas vão estar mais associadas, por exemplo, a Streptococcus beta-hemolítico, que é bem agressivo e pode evoluir com infecção e sepse muito rápido. Então, febre acima de 38,5, ele orienta a coletar culturas, hemocultura, avaliar muito bem a loqueação, a secreção que está saindo e já entrar com antibiótico, tá bom? Isso é importante. Quais são os fatores de risco para a paciente ter uma infecção puerperal? Como eu já citei para vocês, a cesariana é o principal fator de risco. Tá, pessoal? Então, o principal fator de risco é a cirurgia, é a cesárea. Você vai abrir a cavidade da paciente, você vai usar fios, que são corpos estranhos, tudo isso aumenta a chance dela ter uma infecção. Então, a cesariana é o principal fator de risco, tá? É importante, aqui em Cuiabá, eu acho que já é protocolo, em todos os hospitais que eu vejo, fazer o antibiótico profilático, que é a cefazolina, antes da incisão, antes de iniciar a cesariana. E com isso a gente consegue diminuir muito essa questão de risco de infecção, tá? A amniorrex prematura é fator de risco, aquela paciente que ficou com a bolsa rota por tempo prolongado. A gente sabe que a bolsa, ela protege tanto o bebê quanto o útero, enfim, dos micro-organismos que existem na vagina, de ascender para o útero e para o líquido. Então, quando a gente perde essa barreira, perde-se a proteção, e quanto mais tempo ela fica exposta ali, mais chance de infecção. Toques vaginais também, porque o toque leva, querendo ou não, esses micro-organismos ali da vagina para o colo e às vezes para dentro do útero. Parto prolongado, aquela paciente ficou muito tempo com o útero dilatado, em trabalho de parto, aí querendo ou não, com certeza ela teve que passar por mais toques vaginais. Laceração do trajeto de parto, porque a gente rompe essa barreira da pele, tira essa proteção, os micro-organismos que estão ali têm mais facilidade de causar uma infecção. Retenção placentária, porque uma vez que a placenta não sai e fica retida, o útero também não se fecha e fica aquele material ali que começa a evoluir com necrose, enfim, então é um super fator de risco. Condições socioeconômicas baixas, porque está relacionada a má informação, a má higiene. Atividade sexual precoce, a gente sabe que pênis não é um órgão estéril, então aquelas pacientes que iniciam muito precocemente a atividade sexual logo depois do parto tem chance de levar a bactéria para a região. E qualquer infecção vaginal também é fator de risco para evoluir com infecção corporal.
A endometrite, pessoal, que é a principal forma de infecção puerperal, essa infecção do endométrio, que a gente vai falar bem direitinho um pouquinho mais para frente, então ela vai se originar a partir da ascensão dessas bactérias que ficam ali no canal vaginal. Elas ascendem da vagina para o colo e para o útero, tá? A existência da ferida placentária, ela vai também favorecer, vai ser um meio de cultura para o crescimento de bactérias. Deixa eu só ver se tem uma fotinho aqui. Não, não tem, deixa eu explicar aqui mesmo. Logo depois do parto, pessoal, saiu a placenta, aquele local onde a placenta estava aderida no útero, estava inserida ali, que tinha as conexões de vasos e tudo, a hora que essa placenta sai, aquele local ali vira uma ferida, vira um local onde está cheio de vaso, que tinha conexão, esses vasos, claro, eles estão sangrando, o útero contrai, faz o globo de Pinard, que vocês já devem ter visto isso na aula de puerpério normal. Logo depois que sai a placenta, o útero tem que contrair, fazer aquela contração intensa até para poder estancar esse sangramento, que naquele local ali era um local onde tinha muito vaso. A hora que saiu a placenta, foi cortada essas conexões, aqueles vasos ficam sangrando. Se o útero não faz essa contração intensa, ele não consegue estancar. Então, mas por mais que ele faça a contração e ele consiga estancar, aquele local ali ficou uma ferida, ficou uma área aberta onde tinha esses vasos, essa comunicação. Então, aquilo ali é um local muito sensível e que, se não cuidar, as bactérias ascendem e é um prato cheio para elas ali. A microbiologia, pessoal, da flora vaginal, ela é polimicrobiana. Então, existe vários tipos de germes, grãos positivos, negativos, anaeróbios. Então, a infecção puerperal, geralmente, ela não é causada por um único micro-organismo. Ela é causada por mais de um tipo. 1, 2, 3, nunca assim vai ser uma bactéria só isolada, tá? Quais são os tipos de infecções puerperais que a gente tem? Vamos começar desde baixo ali. Vaginite, cervicite, né? Infecção, leucorreia. A endometrite, ela é a principal de todas, é a mais comum, é a mais que a gente se preocupa mais. Então, ela é a principal. Infecção de parede abdominal, no caso da cesariana, pela ferida operatória, então começa uma infecção geralmente de pele, parede, e se não cuidar pode evoluir para sepsis. Infecção de episiotomia e laceração, é muito raro a gente ter uma infecção assim de episiotomia importante, geralmente elas fazem aquela infecçãozinha mesmo por não ter uma boa higiene, mas é uma coisa ali limitada, só na pele, que você trata bem tranquilo, às vezes só melhorando a higiene, orientando ela a fazer banho de assento com solução antisséptica, já consegue resolver. Infecção de laceração, que é quando, né, o bebê passa, às vezes faz alguns traumas na vagina, tem que dar ponto, suturar. Ali também é um local que pode evoluir com infecção. Tromboflebite pélvica, pessoal, que é um diagnóstico bem difícil, porque é um diagnóstico de exclusão, mas é uma das formas de infecção puerperal também, e as formas mais graves, que é a peritonite e a sepse, tá? A gente vai falar de um por um agora. Então, começando pela vaginite e a cervicite, o que é isso? É abundante secreção seropurulenta, às vezes tem odor, porque vai depender do micro-organismo. Gardnerella tem um odor muito característico de peixe podre, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver nos ambulatórios, mas ela tem esse odor bem peculiar. Então, dependendo se vai ser fungo, se vai ser bactéria, a gente vai ter as características desse corrimento, tá? Mas, no geral, é uma secreção abundante. O diagnóstico vai ser clínico mesmo, o exame clínico, você passar o espéculo, examinar essa paciente, avaliar a parede vaginal, avaliar a colo, tá bom? E o tratamento vai ser com antibiótico ou antifúngico, a depender do micro-organismo, é cândida, é bactéria, o que é. Aí a gente vai tratar, optar pela via oral, porque a gente vai lembrar que essas pacientes geralmente ainda estão com loquiação, que é aquele sangramento pós-parto, então passar o creme pode ser que não seja tão efetivo, é melhor tratar por via oral, tá? Endometrite, essa é a principal, que eu já falei para vocês no slide anterior. A endometrite é a principal infecção puerperal. O diagnóstico vai ser clínico, pessoal, é aquela paciente que fica apresentando febre, como a gente viu lá no comecinho, dor abdominal, o útero, ele não vai estar involuído como ele deveria estar. A gente sabe que logo depois do parto, esse útero tem que estar ali na cicatriz umbilical, depois
ele vai evoluir 1 centímetro por dia até o terceiro dia, e do terceiro dia até o 12º, meio centímetro por dia, até tangenciar ali a sínfise púbica e voltar para a cavidade pélvica. Uma paciente com endometrite, ela vai estar apresentando febre, ela vai queixar de muita dor abdominal ali na região do útero. A hora que você palpa esse abdômen, que você palpa o útero dessa paciente, você vê que está um útero que ele não está apresentando essa involução esperada, ele vai estar menos evoluído do que deveria, ou seja, vai estar maior do que ele deveria estar. Geralmente ele fica com a consistência mais amolecida também, ele não tem aquela consistência pétrea, que é o que a gente espera, tá? Extremamente dolorido na palpação, e pode ser que a loqueação, que o sangramento que essa paciente esteja apresentando, venha com um odor muito fétido ou também com pus, tá? Às vezes você consegue avaliar, você vê que está saindo pus. Existe, pessoal, essa tríade de Boom, que cai muito em prova de residência, de faculdade, que é a tríade que define a endometrite, tá? E o que é essa tríade de Boom? É o útero amolecido, doloroso e hipoinvoluído. Então, você examinou lá, a paciente chegou para você lá no pronto atendimento, ela está lá no 5º dia pós-parto, falando que está fazendo febre, e que ela está com muita dor abdominal, e aí você vai examinar, você vê que esse útero está bem doloroso, a hora que você palpou, amolecido e hipoinvoluído. O que é isso? Isso é endometrite, tá? Os agentes mais comuns de causar endometrite, aquilo que a gente já comentou, é uma flora polimicrobiana. Pode ser tudo aqueles organismos que a gente viu no slide que apresentou lá os nomezinhos gram-positivo, negativo, anaeróbio. E geralmente não vai ser só um, pessoal. Vai ter geralmente 2 a 3 organismos envolvidos, tá? Aqui são os que geralmente são mais comuns: ureoplasma, Streptococcus, Gardnerella, Streptococcus, clamídia. Então, e geralmente não vai ser só um deles, tá? Vai ter 2, 3 envolvidos. E da onde que vem essa infecção? Como eu também já citei para vocês, vem do trato genital ali, da vagina, que acende essas bactérias ali para dentro do útero. Tem essa questão da ferida placentária, que são vasinhos ali que ainda estão abertos, e isso é um prato cheio para a bactéria, acaba acumulando também um pouco de sangramento dentro do útero, isso tudo acaba virando meio de cultura e evoluindo para uma endometrite. Aqui então é a imagem, geralmente aonde tinha a placenta, é onde a gente fica essa ferida placentária e pode virar um local fácil para as bactérias invadir e acometer. Quando você diagnosticou a endometrite no seu exame clínico, o certo, pessoal, é internar essa paciente e pedir alguns exames: hemograma, PCR, culturas, tá? Hemocultura, urocultura. Às vezes ela pode ter também uma infecção urinária associada. Vocês lembram que gestante e puérpera, elas são pacientes que são consideradas imunossuprimidas, então se elas não têm uma imunidade normal. E por isso a gente tem que ficar de olho nessas pacientes, que qualquer infecção pode evoluir assim para sepse, para uma coisa grave muito rápido. Então, vocês fizeram o diagnóstico de endometrite interna, faz um hemograma, um PCR. Se vocês tiverem dúvida, por exemplo, que às vezes acontece, foi parto vaginal, a paciente está com aquela dor toda, está com clínica de endometrite, é bom fazer um ultrassom para ver se não ficou restos placentários, porque quando fica resto de placenta aderida ali naquele útero, esse material ele começa a necrosar. E aí vocês imaginam, já tem essa questão de ter a ferida operatória, que é normal, em todo parto fica, na hora que a placenta solta. Se ficou restos ali, além disso, ainda vai ter material necrosando lá dentro. Então, assim, é sempre bom fazer um ultrassom quando você diagnosticar endometrite, para ter certeza que não ficou resto, porque se ficou, precisa ser retirado. Essa paciente precisa ir para curagem, para curetagem, tá? Não pode deixar esses restos lá dentro, porque senão a infecção não vai melhorar, só vai piorar. Às vezes pode acontecer também de não ter restos, mas ter evoluído para uma infecção intensa que já fez até um abscesso lá dentro. Tem um abscesso, tem uma coleção de pus lá, que às vezes também precisa ser drenado, precisa ser retirado. Então, por isso a importância do ultrassom. Tomografia e ressonância vai depender do caso. Às vezes você solicita o ultrassom e o próprio ultrassonografista às vezes fica na dúvida ali
se tem um material dentro do útero, ou se tem alguma coisa também já na trompa, é uma infecção que também está fazendo uma salpingite, eu não sei, tem alguma coisa aqui no ovário também que eu não sei se é um abscesso, se é um cisto. Às vezes eles mesmos sugerem que se faça uma tomografia ou uma ressonância. Mas na maioria, na grande maioria das vezes, não tem necessidade. Só com ultrassom você já consegue avaliar direitinho mesmo. E às vezes, pessoal, começa com uma endometrite, que é essa infecção do endométrio, e vai para as trompas, vira uma DIP, uma doença inflamatória pélvica, acomete trompa, acomete ovário. Então, é por isso a importância da gente avaliar direitinho, né? Que às vezes quando tem abscesso, você tem que drenar, tem que retirar aquela loja de pus, senão não adianta, você fica fazendo antibiótico e a paciente não melhora. Então, se possível, a gente vai colher as culturas, hemocultura, urocultura, internar essa paciente, fazer esses exames e começar o antibiótico, tá? É fundamental, super importante já iniciar a antibiótico-terapia endovenosa. Então, endometrite, a gente interna, começa os exames, solicita os exames, se tiver no serviço já faz um ultrassom e começa o antibiótico, tá bom? Qual que é o antibiótico que os GOs adoram? Clinda e Genta, sempre. Clinda e Genta, Genta e Clinda. São os antibióticos que a gente adora. Eles, clindamicina com gentamicina tem uma cobertura muito boa. Lembrar que nós estamos falando de uma flora polimicrobiana, então a gente tem que usar um esquema de antibiótico de amplo aspecto que pega praticamente todos os germes para a gente poder conseguir controlar e resolver essa infecção. No meu serviço não tem clindamicina, ou a paciente é alérgica à clindamicina, ou a gente tem alguns esquemas alternativos, mas assim, a primeira opção que a gente sempre usa, se ela não tiver nenhuma contraindicação, é a clindamicina com a gentamicina. Não tem, então pode usar ampicilina com gentamicina, com metronidazol, ou ampicilina, gentamicina com amoxicilina com clavulanato. Aí a gente vai ter essas outras opções, mas observem, é sempre antibiótico com uma cobertura ampla, que pegue de preferência tudo, que a gente está lidando com uma flora polimicrobiana. O antibiótico via oral, pessoal, isso aqui a gente vai pensar mais na hora de mandar essa paciente para casa, ou depois que você já internou, já avaliou, observou ela pelo menos 48 horas. Hoje em dia, com essa questão de Covid, as pacientes não querem internar de jeito nenhum, até porque tem a questão do bebê, elas querem amamentar, não querem deixar o bebê sozinho em casa, mas também não quer que o bebê fique no hospital. Elas não querem internar de jeito nenhum. Isso acabou, assim, mudando um pouquinho as rotinas. Hoje em dia a gente evita de internar, sim. Mas, assim, cada caso é um caso. Você fez lá o hemograma, você avaliou, você viu que ela tá com diagnóstico de endometrite, mas está apresentando até um bom estado geral, não tem uma loquiação com pus, nem com odor, os sintomas são discretos, tudo, pessoal, tem que ser avaliado. É uma paciente consciente, que está entendendo o quadro dela, que entendeu como é que ela tem que tomar um antibiótico, que mora aqui na cidade, que se você orientar ela a retornar em 48 horas para reavaliar, repetir o hemograma e tudo mais, voltar com as culturas, ela vai voltar. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Se você está vendo que é uma paciente que não tem uma boa compreensão, não entendeu como que vai tomar um antibiótico, não entendeu a diferença da dipirona para o antibiótico, ela está na dúvida qual que é o antibiótico, ela mora muito longe, você não sabe se ela vai conseguir vir para o hospital, se ela passa mal, interna, e deixa essa paciente internada. Tá? Geralmente a gente interna sim até sair o resultado das culturas, faz o antibiótico endovenoso, observa essa paciente, vê como é que ela vai evoluir, se ela vai manter a febre, a prostração, ou mesmo que ela não esteja prostrada, observa como é que ela vai evoluir, porque, como eu falei, elas são imunodeprimidas, a gente tem que ter essa preocupação, porque elas podem evoluir com infecção grave, assim, de um dia para o outro. Então, existem essas opções oral, que geralmente é depois que a gente já avaliou, fez pelo menos 48 horas de antibiótico endovenoso, dá para mandar para casa com essas opções. E ou se é uma paciente que não está com sintoma tão intenso, não tem tanta leucocitose, não está prostrada, está se alimentando, está bem clinicamente, fisicamente, ela entendeu direitinho, ela tem uma boa compreensão do quadro dela, do antibiótico que ela tem que tomar, que se ela dos sinais de piora que ela tem que voltar, a gente pode até pensar em fazer o tratamento
em casa, não internar essa paciente, mas sempre com a ressalva de estar pedindo para ela retornar com 48 horas, pelo menos no pronto atendimento, para ser avaliada. Pensar nessas questões, tá, pessoal? O antibiótico endovenoso, ele pode ser interrompido decorrido 3 dias do desaparecimento dos sintomas, tá? Isso é o que os livros trazem para gente. Então, depois de 3 dias assintomática, sem febre, sem dor, com melhora clínica e laboratorial, a gente pode interromper o antibiótico. Isso é o que o livro traz para a gente, tá? É a referência, mas assim, na vida real, geralmente a gente completa pelo menos 7 dias de antibiótico. Então, se ela está 5 dias lá, a gente geralmente dá alta para ela completar com mais 2 dias de antibiótico. Tem casos, pessoal, que elas fazem abscesso, elas fazem salpingite, que é tipo, quando tem a endometrite, também acaba evoluindo com infecção nas trompas. Então, nesses casos, assim, mais graves, o antibiótico ele pode ser mantido por até 21 dias, tá bom? Mas, em geral, a gente completa de 7 a 10 dias e, nesse período, a paciente já fica bem, na grande maioria, graças a Deus, já fica bem e pode ir para casa. Completa esses 7 a 10 dias em casa. Outra coisa importante, depois de iniciado o antibiótico, se essa paciente continuar fazendo febre por mais de 48 horas, isso indica insucesso, ou seja, iniciei meu antibiótico, já tem 48 horas que ela está usando a Clindiagenta e ela continua fazendo febre. Isso está errado, então a gente tem que reexaminar essa paciente, ter certeza do nosso diagnóstico, será que é só uma endometrite mesmo? Será que ela não fez um abscesso? Será que não tem resto placentário lá dentro? Então, tudo isso tem que ser reconsiderado. Será que ela não fez uma tromboflebite séptica pélvica associada? Então, assim, quando não deu certo o antibiótico, liga a anteninha, investiga essa paciente de novo, de cima a baixo, e troca o antibiótico, tá bom? Mas tem que investigar para você ter certeza se não está passando alguma outra coisa aí que você ainda não viu, tá? Pode acontecer de início você descobrir uma infecção, às vezes foi parte cesariana, uma infecção de parede abdominal, às vezes você achou que era só uma endometrite, mas não, na hora que você desconfiou, foi fazer a tomografia, ela tem um abscesso abaixo da poneurose ali no abdômen. Enquanto você não drenar esse abscesso, realmente não vai melhorar, tá? Às vezes ela fez um abscesso pélvico, como eu falei para vocês, está com endometrite, mas fez uma salpingite bilateral, está com um abscesso no ovário direito, enfim, reavaliar essas situações que podem estar acontecendo. Medidas gerais, além de colher os exames, colher a cultura, fazer um exame de imagem, entrar com antibiótico, a gente também é muito importante, hidratação venosa para essa paciente, antitérmico, anti-inflamatório, oxigênio, tudo isso é super importante, essa suplementação, tá? Em alguns casos, pessoal, curetagem, que é quando você foi lá, desconfiou, fez um ultrassom, tem resto placentário lá dentro. Vou precisar retirar esses restos que ficaram, essa paciente tem que ir para a cureta, tá? Descobri um abscesso tubo-ovariano, ela fez a endometrite e evoluiu com abscesso, tem um abscesso lá de 100 ml de pus no ovário direito, vou ter que drenar esse abscesso, senão ela não vai melhorar. A esterectomia, pessoal, graças a Deus eu nunca vi isso, mas assim, em casos gravíssimos que você já trocou antibiótico, já investigou essa paciente de tudo quanto é jeito e ela só tem a endometrite mesmo, e ela tá evoluindo com peritonite, com sepse, ela vai morrer, então você tem que retirar esse útero. Se a certeza é que o foco é o útero e você já tentou de tudo ali, não teve jeito, aí você vai para a esterectomia, tá? Mas é o último dos últimos casos. Certo? Agora a gente vai conversar sobre infecção de parede abdominal, tá? No caso daquela puérpera que foi um parto cesáreo, às vezes elas podem evoluir com a infecção de parede, tá bom? O diagnóstico é clínico, você vai examinar, ela vai apresentar sinais flogísticos, dor, rubor, calor ali no local da incisão, febre, secreção, por vezes purulenta. Geralmente vai começar a partir do 4º dia após o parto. E aqui, pessoal, tem uma gama. Pode ser uma infecção simples, forma leve, só pegando ali pele, às vezes tecido subcutâneo,
como também pode ser uma fasciite necrosante, que é uma infecção profunda, que pega fáscia, que pega músculo. Então, aqui vai depender muito do germe que vai estar acometendo e da forma como vai se apresentar, porque aqui, então, existe uma gama de situações, tá? Existem casos raros, que é quando a paciente ela é contaminada por Clostridium, que ele tem essa característica de evoluir com necrose dos tecidos, tá, pessoal? É muito feio, aqui tem que debridar, tem que internar, fazer antibiótico, que é bem complicado mesmo. Na maioria das vezes, essa infecção de parede abdominal, ela é causada por bactérias gram-positivas, como o Staphylo aureus, que também é o mais comum na mastite, que a gente vai ver. Mas também pode acontecer por anaeróbios, enterococos, estreptos, tá? Geralmente dentro desses 30 dias pós-parto, 30 dias do procedimento. Como eu falei para vocês, ela pode ser apenas superficial, que é quando vai acometer a pele e o tecido celular subcutâneo, ou ela pode ser uma infecção profunda, que é quando vai acometer fáscia e músculo. Os exames, pessoal, assim, exames mais elaborados, de imagem, essas coisas, é recomendado quando a gente tem uma suspeita de infecção não localizada, tá? Ou quando a paciente refere febre, calafrio, mal-estar, fraqueza, queda do estado geral mesmo, risco para sepse, porque isso já faz a gente pensar que pode ser que não seja só uma infecçãozinha ali da pele, pode ter abscesso, pode estar cometendo esses tecidos mais profundos, então nesse caso a gente vai solicitar os exames. Se ela está com um quadro geral bom, você examinou, você acredita que é só ali mesmo pele e tecido celular subcutâneo, você pode orientar a higiene, entrar com antibiótico via oral para ela usar em casa mesmo e ir acompanhando. Mas se tem essa suspeita de infecção que você não tem certeza se está apenas ali na pele ou se tem acometimento profundo, aí a gente solicita os exames, hemograma, cultura da secreção, ultrassonografia de parede abdominal para ter certeza que não tem um abscesso, que não tem uma coleção ali, que não está acometendo os planos profundos, tá? Na avaliação inicial, o que a gente vai encontrar? Sinais logísticos, hiperemia, calor, drenagem de secreção purulenta, tá? Mas geralmente não tem abaulamento da pele. Quando a gente pensa só em pele e celular subcutâneo, que é aqueles mais superficiais, geralmente a gente não percebe abaulamentos, assim, que sugiram que tem abscesso ou que tem a coleção embaixo. É mais tranquilo. Qual que é a orientação? Limpeza, orientar bem direitinho a lavar, fazer o curativo, entra com antibiótico via oral em casa mesmo e reavalia essa paciente com 7 dias. É óbvio, a gente vai orientar, olha, dona Maria, agora que a senhora vai estar usando antibiótico e tudo, você tem que perceber que está melhorando. Se estiver piorando, se estiver fazendo mais febre, se estiver aumentando a secreção, você retorna imediatamente, não vai ficar aguardando 7 dias, tá? Se no seu exame clínico ali dessa ferida operatória você percebeu abaulamento ou palpou algum tipo de massa que te sugira coleção, aí o ideal é a gente fazer um exame de imagem para a gente ver direitinho, porque às vezes você acha também que é só ali localizado na pele, quando você faz um exame de imagem, está acometendo até lá planos profundos, vai ter que abrir, vai ter que drenar. Então, você tem que ter noção que às vezes, e não é incomum, a gente palpa ali na região da pele e acha que é só ali. Mas ali, às vezes, é só a pontinha do iceberg. Então, geralmente, quando a gente acha abaulamento ou palpa qualquer massa ali na cicatriz que sugira mesmo que tenha coleção, seja pus, seja sangue, seja hematoma, seja o que for ali embaixo, a gente pede um exame de imagem para a gente ter certeza se é só ali e estimar mais ou menos o volume dessa coleção, e aí a gente prepara ou pensa num tratamento tipo drenagem, tipo exploração, tá? Sempre, para mim, quando a gente encontra mesmo, eu sempre oriento a pedir esse ultrassom de parede para ver toda essa questão. Curativos também é importante, a enfermagem orientar, ajudar. Antibiótico, pessoal, só quando tiver sinais de celulite, né? Ou suspeita de coleção mais profunda, que são essas abaixo da aponeurose. Se não precisar internar, se é aquela celulite mesmo ali, só pele subcutânea, ela está em ótimo estado geral, se alimentando, está conseguindo deambular, enfim, está com bom estado geral, a gente pode tratar em casa, geralmente usa cefalexina por 7 dias.
Se é uma paciente que está com mau estado geral, prostração, não está se alimentando bem, está vomitando e etc., a gente interna. E uma das escolhas é usar a cefalotina interna, já colhe culturas e começa o antibiótico, tá? Analgésicos também, antitérmicos, são importantes para melhorar o estado geral dessa paciente. No caso de você já diagnosticar que é infecção de planos profundos, a gente com certeza interna, e aí, se tiver necessidade, realizar a reabordagem cirúrgica. Então, interna, faz o exame de imagem, começa o antibiótico, e aí define se vai ter necessidade de reabrir essa paciente ou não. Em alguns casos de infecção profunda, que pega fáscia, pega músculo ou faz abscesso, às vezes tem que reabordar, abrir, drenar esse abscesso, lavar a cavidade e fechar de novo, tá? Sempre lembrar, nesses casos, antibiótico com amplo aspecto. Quando era ali só pele, a gente até pensa só apenas em cefalexina, cefalotina, que a gente sabe que Staphylo aureus geralmente é o mais comum aqui, mas se for coleção profunda, se você diagnosticou que é uma infecção profunda, de planos profundos, lembrar de mudar esse esquema antibiótico para amplo espectro, tá? Isso é importante. Aqui algumas imagens, pessoal, paciente pós-cesárea, equimose e infecção tranquila. Aparentemente é só uma celulite de pele, não tem acometimentos mais profundos, nem está drenando secreção, não tem abaulamento, tratamento mesmo via oral, antibiótico via oral, orientar medidas de higiene, de limpeza e essa paciente vai ficar bem. Aqui é uma paciente que ela fez um abscesso abaixo da aponeurose, teve a cesariana, evoluiu com o abscesso, se eu não me engano, 5 dias depois, voltou para o centro cirúrgico, drenaram o abscesso, deixaram o dreno, fecharam, mas ela evoluiu com saída de secreção importante também aqui pela ferida operatória, soltaram os pontos e deixaram drenando, tá? Mas evoluiu bem, depois ficou bem. Essa paciente também teve infecção na Prof, operatória. Oi. não está aparecendo o seu mouse aí, eu não sei qual imagem a senhora está se referindo. Vocês não estão vendo o laser pointer aqui? Tá, eu estou começando aqui de cima, da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, a primeira figura, eu falei, a segunda, onde ela teve que drenar, ficou com dreno, estão vendo o dreno saindo aqui? Na segunda figura de cima. Sim. Teve que usar o dreno, ela teve que reabordar porque fez um abscesso na fáscia, foi para a cirurgia, limparam a cavidade, tiraram o abscesso, deixaram o dreno. Ela evoluiu com saída de secreção importante pela nova ferida operatória, soltaram ali uns 2 pontos e deixaram drenar, tá? Terceira figura aqui de cima, do canto direito, é uma paciente que também fez uma infecção só de pele mesmo, pele subcutâneo, estava usando antibiótico via oral em casa. Primeira figura de baixo aqui do canto esquerdo, que está bem feia. Essa paciente teve uma infecção importante que acometeu tudo aqui, pele e subcutâneo, e também pegou um pouquinho de fáscia e músculo, teve que fazer desbridamento, que a gente fala, tirar toda essa parte aqui, porque necrosou, infeccionou. Isso aqui depois eles aproximam com pontos para poder fechar por segunda intenção, porque também não pode fechar tudo, senão a infecção pode voltar tudo de novo. Então, eles aproximam, porque não dá para deixar assim também, senão não vai fechar nunca. Aproximam e deixam fechar por segunda intenção, e entra com antibiótico e tudo mais. Essa figura aqui do meio, de baixo, é uma paciente com infecção também que pegou pele, subcutâneo e também pegou fáscia por baixo. Então, ela vai para o debridamento, ela vai ter que retirar toda essa parte que vocês estão vendo aí, eu não sei se dá para ver direito pela imagem, mas está tudo infeccionado. Embaixo tem pus, então assim, vai ter que abrir, vai ter que limpar, talvez tenha que debridar e fique igual essa primeira figura aqui do canto de baixo, lado esquerdo. E a última figura aqui, canto de baixo, lado direito, é uma paciente que também teve uma infecção aqui na ferida operatória da cesárea, mas foi uma infecção de pele mesmo, apenas pele e subcutâneo. Infeccionou, necrosou, foi lá, debridou, tirou a parte necrosada, tá usando antibiótico e vai fechar agora por segunda intenção.
tá? Então, às vezes, a coisa fica bem feia. Certo? Então, agora a gente vai falar de infecção na episiotomia. Muito raro da gente ver hoje em dia, até porque episiotomia já quase não se fazem, tá? Só faz mesmo se tiver indicação. É muito baixa também a incisão da infecção. Geralmente não é caso grave, é muito raro elas fazerem febre por infecção e episiotomia. Então, assim, pode ter casos graves? Pode, mas é muito raro. Quais seriam os casos graves? É quando essa infecção começa ali na episiotomia, pele, musculatura e invade o períneo, estruturas perineais e pode evoluir com infecção mesmo intensa do períneo, toda aquela musculatura do períneo, tá? Eu vou ter que debridar, ter que usar antimicrobiano sistêmico. Só que isso é muito, muito raro, tá, pessoal? A grande maioria é só infecção limitada mesmo ali na pele e no subcutâneo. Qual que é o tratamento? Limpeza com água, sabão. Se tiver secreção, drenar, limpar ali. Às vezes a gente tira os pontos e deixa para fechar por segunda intenção. Usar antibióticos, no caso, se ela estiver tendo febre, calafrio. Mas, pessoal, se vocês pegarem uma paciente tendo febre e calafrio por causa de infecção na epísio, vocês desconfiem, porque, assim, é muito raro uma infecção na episiotomia fazer tudo isso. Tem que investigar se ela não está tendo uma outra coisa, por exemplo, uma infecção urinária, que é super comum em gestantes e puérpera, pela essa questão da imunidade e tudo mais. Então, investiga essa paciente. Hoje em dia tem aí a questão de Covid, infecção pulmonar. Investiga direitinho, porque febre e mal-estar por causa de infecção em epísio é muito, muito raro. Então, você pegou uma paciente assim, eu tô com dor aqui, eu acho que tá infeccionado minha episiotomia, mas nossa, tô tendo febre já tem 3 dias, não consigo comer, tô prostrada. Investiga. Investiga urina, investiga pulmão, investiga tudo, e aí, se você não achar nada, mesmo você assume que é essa episiotomia, mas assim, é raro, tá? O antibiótico que a gente pode usar, amoxicilina com clavulanato e clindamicina também. Aqui tem uma imagem, uma episiotomia que evoluiu com infecção. Eles tiveram que soltar, tiraram os pontos, lavaram, limparam, entraram com antibiótico e aí a imagem da direita, ela cicatrizando por segunda intenção, tá? Então, assim, geralmente é isso aqui mesmo que a gente vê na vida real. Essa infecção limitada na pele, ela não tem repercussão sistêmica de mal-estar, prostração, febre, muito, muito raro. Por isso que eu falo, se vocês verem isso aqui e ver a paciente super mal e falando que é, tipo assim, o único foco que eu tô vendo é esse daqui, não, investiga. Investiga, porque tá errado isso aí. Uma infecçãozinha aqui de epísio não faz esse quadro geral todo, né? Então, se repercussão geral, lembrar de investigar essa paciente e aí você interna, claro, você tá vendo que a paciente não tá bem, não está se alimentando, às vezes está com vômito, não adianta você passar antibiótico via oral se a paciente está vomitando. Então, interna, lembra que puérpera tem imunidade baixa, interna, começa um tratamento venoso, entra com antibiótico de amplo espectro, linda e gentamicina, investiga outros focos, como eu já falei para vocês, desconfie, porque não é normal essa infecção de epísio fazer isso, então olha direitinho o útero, vê se não ficou resto, vê se ela não está com uma endometrite, vê se ela não está com uma infecção urinária, vê se ela não está com uma pneumonia, alguma coisa no pulmão, porque não é comum, tá? Tromboflebite pélvica, pessoal. Tromboflebite pélvica é extremamente raro, tá? É um diagnóstico muito, muito, muito raro e também bem difícil de fazer, porque assim não existe assim uma clínica muito sugestiva, é aquela dor abdominal difusa ali na região da pelve, é aquela febre, aí você faz as culturas, investiga, não acha. Então é um quadro clínico bem difícil. Ele costuma ser feito como diagnóstico de exclusão, depois que você já procurou tudo e não achou nada, aí você pensa na tromboflebite pélvica, tá? Tromboflebite a gente sabe que é a presença de trombo na luz de uma veia superficial, que é acompanhada de reação inflamatória da parede do vaso e dos tecidos adjacentes. Isso pode levar a febre persistente, mesmo
você usando o antibiótico, porque a gente lembra que a tromboflebite, para ela melhorar, a gente tem que usar anticoagulante, tá? Não basta só usar anti-inflamatório e tudo, você tem que desobstruir esse vaso para melhorar a inflamação local que está acontecendo ali. Então, é aquele caso que você tá usando antibiótico de amplo espectro, já às vezes já trocou o antibiótico por um mais potente ainda e nada. A paciente continua fazendo aquela febre, continua queixando de dor abdominal. Então, lembrar da tromboflebite, tá, pessoal? Nesse caso que você já investigou tudo, não achou nada e ela continua tendo febre e dor abdominal, a gente pensa na tromboflebite e já inicia a heparina, que é um anticoagulante. Quais são os exames que a gente usa para fazer diagnóstico de tromboflebite? Tomografia e ressonância magnética são os mais acessíveis, mas no caso ali da pelve, e principalmente por ser pós-parto, é muito difícil. Às vezes, mesmo a ressonância não consegue ver esses vasinhos com trombos, que são vasos pequenos, tá? Lembrar que a região ali, logo na paciente puérpera, está toda edemaciada, tem essa questão do útero aumentado de volume, do aumento da vascularização naquela região, então tudo isso dificulta para o radiologista conseguir enxergar esses vasinhos ou esse vasinho obstruído, tá? Então, a gente até pede a ressonância, mas muitas vezes ela vem como normal. Não tem os achados de puerpério mesmo, útero aumentar de volume, aumento da vascularização, varizes pélvicas, mas falar em trombo mesmo é difícil. Mas nesses casos que você já tratou de tudo e não está usando antibiótico e a paciente não melhora, você já na ressonância o útero não tem sinal de infecção, não tem sinal de resto, você já fez as culturas, hemocultura, urocultura, não veio, não cresceu o micro-organismo, então você pensa na tromboflebite pélvica, tá, pessoal? Qual que é o antibiótico? Vai manter, qual que é a conduta? Manter o antibiótico como se fosse uma endometrite, clindamicina com gentamicina, anti-inflamatório, analgésico e heparina, tá? Anticoagulante. Isso é super importante. Se for uma tromboflebite, ela vai ter uma melhora muito rápida do quadro, geralmente com 36 horas a paciente já está outra. A heparina, geralmente, a gente usa 1.000 unidades por hora endovenoso em bomba de infusão, ou o que é mais comum, que a gente costuma mais usar, é o Clexane, ou também chamado de heparina de baixo peso molecular, que é 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, tá? A dose terapêutica mesmo. Melhorou o quadro, a paciente ficou bem, a gente vai dar alta para ela vai acompanhar com o vascular, não é mais com a giose. Geralmente, quando a gente já desconfia de tromboflebite, a gente já solicita a avaliação do vascular para acompanhar junto. Mas depois, ela ainda vai ter que usar anticoagulante aí por uns 15 dias e vai acompanhar com o vascular. O lado bom, deixa eu ver aqui se ele fala do varfarin. Isso, manter o tratamento por 10 a 14 dias depois. Se essa paciente evoluiu com caso de embolia, que é muito, muito raro, tá? Embolia pulmonar, muito, muito raro mesmo nesses casos de tromboflebite, porque são vasos pequenos, são trombos pequenos, então geralmente não. Mas se acontecer dela evoluir, aí a anticoagulação dela vai ser por 6 meses. Usa varfarin, que é um anticoagulante oral, e aqui a gente tem um problema, porque o varfarin, ele é geralmente contraindicado na amamentação. O mais seguro mesmo é ela manter o Clexane, que é a heparina de baixo peso molecular, porém, o Clexane tem um valor muito alto, né, muito cara a medicação e muitas das pacientes não conseguem comprar. Mas, enfim, após o diagnóstico, a gente dá alta para ela com anticoagulante, geralmente com a heparina de baixo peso molecular, porque ela quer amamentar, e encaminha para o vascular fazer o acompanhamento depois dela e as investigações. Peritonite, pessoal, endometrite, que a gente já conversou, pode evoluir para peritonite, sepse. Infecção de ferida operatória, plano profundo, pode evoluir para peritonite, sepse. Todas essas infecções que a gente falou até agora, é muito raro, mas, por exemplo, infecção de epísio, se acometer ali musculatura de plano profundo do períneo, também pode evoluir para sepse. Qualquer dessas infecções pode, tá? Mas, é claro, epísio, laceração, são muito raros de evoluir para sepse, porém, pode acontecer.
Peritonite, pessoal, qual que é o diagnóstico? É aquela febre alta, geralmente paciente taquicárdica, com distensão abdominal, írio paralítico, sinal de Bloomberg positivo, que é aquela dor à descompressão, dor intensa quando há o toque vaginal e mobilização do fundo de saco de Douglas. Isso pode estar associado com presença de coleção purulenta ali na região, ali próximo onde você faz o toque, às vezes pega ovário, pega trompa. Então, é dor pensar quando a gente, na hora do toque, pode ser que tenha abscesso ou coleção por ali. Qual que é a conduta frente à peritonite, pessoal? Com certeza, internar esse paciente, entrar com antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, quais antibiótico, clinda e gentamicina, igual como se estivesse tratando uma endometrite. Exame de imagem para confirmar o que está acontecendo ali dentro dessa cavidade abdominal. Se tiver abscesso, a gente tem que drenar. Se é um abscesso ali próximo mesmo do fundo de saco, abscesso de ovário, de trompa, ali a gente pode tentar drenar por colpotomia. Colpotomia. O que é isso? É quando a gente drena pela vagina, passa o espéculo, às vezes pelo ultrassom ali, se mais seguro é guiado pelo ultrassom, ele encontra ali o abscesso, se estiver próximo da vagina, a gente consegue drenar por ali, tá? Se não estiver próximo, se tiver várias lojas de abscesso na cavidade, aí vai para a laparotomia mesmo. Laparotomia, ou se o serviço tiver disponível e a paciente tiver condição clínica, vídeo laparotomia, é melhor. Laparoscopia, perdão. Laparotomia com esterectomia, aqui é aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Se o foco realmente é o útero, você já investigou. Por exemplo, a gente teve um caso na residência de uma paciente que voltou, acho que era 10 dias pós-parto normal, com muita dor abdominal, ela tinha, quando palpava o útero, ela gritava. Tinha uma loqueação que a gente ficou meio na dúvida se tinha odor, se não tinha odor, mas o útero dela estava meio involuído, não estava aquele útero contraidinho, enfim, ela tinha a tríade de Boom. E internamos a paciente, entramos com clindamicina e gentamicina, e a paciente não melhorava, fez uma tomografia de abdômen, não viram nada de mais, só o útero aumentado de volume, um pouco de coágulo dentro do útero, que assim é normal para paciente pós-parto, mas nada assim demais. E troca o antibiótico e vem a cultura, e a cultura era uma flora polimicrobiana mais sensível à clindamicina e gentamicina, mas ela não respondia à clindamicina e gentamicina. Depois de tentar tudo, a paciente já evoluindo com sepse, foi para o centro cirúrgico para fazer laparotomia. Lá no Júlio Miller, na época, não tinha vídeo, laparoscopia, então foi para laparô mesmo. Ela realizou parto normal, mas aí foi para laparô mesmo. Quando abriram, adivinha, não era uma endometrite, ela fez uma diverticulite que rompeu esse divertículo do intestino, só que era o divertículo, essa região onde tinha o divertículo que rompeu, estava muito posterior ali ao útero, o exame de imagem acho que não conseguiu captar. Resumindo, ela tinha uma diverticulite, que já tinha rompido e tinha fezes na cavidade. Então, assim, o problema não tinha a ver com o útero, não era a endometrite que a gente estava pensando. Então, isso é uma outra observação importante. Quando a gente entra na laparotomia dessa paciente, primeiro vocês vão olhar tudo. Olha intestino, olha apêndice, olha tudo. Se vocês não encontrarem realmente nada de alterado na cavidade, aí você vai fazer a esterectomia. Não, realmente é útero. Imagina, e não estava num local fácil de encontrar, porque o epíplon, que é um órgão da cavidade abdominal, não sei se vocês já participaram de alguma cesárea, já viram, mas o epíplon já estava bloqueando aquela região. Então, assim, estava escondido. Lá atrás do útero tinha epíplon na frente, tinha um monte de alça intestinal na frente. Se não tivessem parado mesmo para procurar, não teriam achado, porque estava ali naquela região meio bloqueado, tinha fezes ao redor, não tinha assim espalhado pela cavidade. Então, assim, se eles entrassem, vamos retirar aqui porque é uma endometrite, se eles entrassem só para esterectomia, ia comer bola, ia tirar o útero, ia fechar a paciente e aí ia continuar lá o problema. Então, assim, lembrar nesses casos, quando você, por mais que o exame de imagem, ele ajuda muito,
Ele às vezes é sugestivo, às vezes, mas entrou, faça uma exploração da cavidade primeiro, veja se não tem nenhum outro foco, nada que possa estar contribuindo para essa infecção, e aí se realmente não tiver nada, faça a esterectomia, porque aí você assume mesmo que o foco é aquele útero, certo? Lembrar de sempre, pessoal, da tromboflebite pélvica também, quando o tratamento não está dando certo. Às vezes você foi lá, retirou o útero e a paciente continua tendo uma febre, dor abdominal. Então, lembrar também sempre da tromboflebite pélvica quando você já tiver tentado antibiótico, já tiver tentado todos os outros tratamentos e não estiver dando certo, tá? Mas lembra, laparotomia com esterectomia, pessoal, é assim, é o último caso mesmo, é quando você já internou, já tentou antibiótico, a paciente não está melhorando, está evoluindo para peritonite e para sepsis, você também não vai deixar a paciente morrer. Aí você vai mesmo para cirurgia para tentar salvar essa paciente, mas nunca vai ser o seu tratamento de cara. Ah, ela já tem 3 filhos, vamos tirar logo esse útero. Não, jamais. Primeiro vocês vão tentar antibiótico, vai investigar, vai ter certeza do diagnóstico, é o último dos últimos casos. Sepse, pessoal, é um quadro grave, vocês já devem ter estudado sepse, protocolo de sepse. Geralmente é causado por E. coli vai estar no meio, é polimicrobiana, mas E. coli nesses casos mais graves geralmente está no meio, tá? Manifestações: febre, calafrio, taquicardia, estado geral comprometido, hipotensão arterial. Tratamento mandatório em unidade de terapia intensiva, em UTI. Colher as culturas, solicitar os exames, hemograma, PCR, exame de imagem, para você ter certeza do que está acontecendo, se não tem abscesso ali dentro, se não tem uma apendicite associada junto, se não tem, enfim. Investigar, entrar, claro, aí entra com antibiótico, clínico e genta, como se fosse endometrite. Lembra sempre, pessoal, pedir as culturas antes. Então, interna, pede as culturas, já tenta agilizar o exame de imagem, aí você começa hidratação, antibiótico, protocolo de sepsis que vocês já devem ter visto aí com a clínica ou com a cirurgia geral. Anti-inflamatório e analgésico também, investigar, ver se tem abscesso, ver se precisa drenar. Então, aqui é importante o exame de imagem, tá? E aí, se tiver necessidade, laparotomia e esterectomia, pesquisar sempre outros focos, como eu falei, às vezes pode ter uma apendicite, uma diverticulite associada, ou que é mesmo a causadora de tudo isso. Às vezes você está achando que é o útero só porque ela está no 10º dia pós-parto, às vezes não é, tá? Então, sempre que você já tentou de tudo, não deu certo, a paciente não está melhorando, vai para a laparotomia, olha a cavidade sempre antes, não é já chegar foito e retirar o útero, porque às vezes você vai retirar o útero e lá no final da sua esterectomia você vai ver lá no intestino o apêndice supurado, saindo fezes ou um divertículo, e aí você vai falar, meu Deus. Então, sempre lembrar disso. Respirem. A gente terminou agora de falar das infecções puerperal trato genital. Eu vou falar da mastite também, apesar que a definição de infecção puerperal é infecção do trato genital. A mama não fica ali na região de vulva, vagina, útero, essas coisas, mas a gente vai falar dela também porque a mastite, ela é uma infecção também que ocorre muito no puerpério, né, quando a paciente está amamentando, a mastite puerperal. Então, a gente vai comentar sobre ela também, tá? Mas já é o último tema. Então, a mastite, pessoal, é um processo inflamatório que acontece na mama e ela pode ser acompanhada ou não de infecção. Às vezes é só inflamação, às vezes tem inflamação com bactéria, com infecção, tá? É a frequência de 0,4 a 11% das puérperas, mais comum nas primeiras 2 a 8 semanas pós-parto. E o agente mais comum é o Staphylococcus aureus, que é esse germe de pele, tá? Diferença de inflamação e infecção, pessoal. A inflamação é aquela dor mais localizada, vai ter calor e rubor, geralmente é unilateral, que ela é localizada, é num quadrante, ou às vezes pega 2 quadrantes, mas é numa região só da mama. Em geral, vai estar associada com o procedimento de engurgitamento, que é quando a mama engurgita. É muito comum
as pacientes fazerem obstrução ductal. A mama, quando ela começa a produção do leite mesmo, que vem a pojadura, ela fica mais pesada. E se a paciente não fizer uma boa sustentação, essa mama, ela se dobra em cima dela mesma. Não sei se vocês já conseguiram observar isso. A mama, ela pode cair, dobrar por cima dela mesma pelo peso, e daí ela cotovela todos os ductos. Então, se a paciente não tiver esse cuidado de fazer uma boa sustentação, de ordenhar, retirar esse leite começa a acumular, começa a obstruir ducto, começa a engurgitar, isso daí pode evoluir com essa inflamação. E se não cuidar, evolui para infecção. O que é infecção? É uma área mais densa, vermelha, dolorosa, edema. É tipo aquela pele em casca de laranja. Não sei se vocês já estudaram isso no câncer de mama, mas a mastite também faz pele em casca de laranja. Febre, quando tem infecção associada, geralmente a paciente vai ter febre, pode diminuir a produção do leite, ela vai ter aqueles sintomas mais gerais mesmo, de mialgia, calafrio, mal-estar. Nas formas graves, pessoal, ela pode evoluir com úlcera e necrose, tá? E a gente pensa mais em bactéria gram-negativa ou de Hermes anaeróbios, mas quando evolui mesmo com úlcera e necrose, aí é bem horrível, tem que debridar, aí essa paciente tem que continuar amamentando, é muito doloroso, mas enfim, pode evoluir com lesões extensas, ulceradas e necrosantes. Aqui algumas imagens, ó. Primeira imagem do canto superior esquerdo, uma mama toda acometida com mastite, vocês estão vendo como ela está bem edemaciada, inchada, olha essa pele lisa, e ela já fez um abscesso que parece que está evoluindo com furo. Pela imagem aqui eu não consigo dizer se ele já drenou, se ele ainda já rompeu e saiu secreção, ou se ele ainda vai romper. Mas enfim, ó, ela evoluiu com uma mastite intensa, pegou toda a mama direita ali. Essa foto do meio, superior do meio, é uma paciente que também teve uma mastite, fez área de necrose, vocês conseguem até ver que tem um pontinho aqui que parece que está mais necrosado na figura. Teve que fazer debridamento, teve que tirar, está usando antibiótico, vai tentar deixar fechar por segunda intenção. O que é muito ruim aqui, pessoal? Ela com a mama desse jeito, ela vai ter que amamentar. Ou ela vai ter que usar medicação para suprir, para cessar a produção de leite, tá? Porque não, se a mama continuar, por exemplo, eu vou amamentar só na outra mama, mas não adianta, o estímulo vai estar acontecendo, essa mama aqui também vai estar produzindo leite, vai estar engurgitando, vai empedrar se ela não drenar, se ela não ordenhar, e aí dói, e aí vira uma coisa, tá? Terceira foto do canto superior direito, é uma paciente que também fez uma mastite com abscesso. Vocês conseguem ver um abaulamento aqui, como se fosse um nódulo, mas isso não é nódulo, é um abscesso também que parece que está querendo vir a furo. Mas, pessoal, não se engane, às vezes eu vejo alguns colegas que elas chegam assim com essa mama, já com esse abscesso aí, querendo vir a furo, aí drenam lá no próprio pronto atendimento, mesmo médico anestesia, faz um cortezinho, e drena esse pus. Só que às vezes isso daí é só uma loja. Quando você vai ver, tem várias outras lojas aí dentro da mama da paciente. Então, lembrar disso, eu também sempre aconselho, se você estiver no serviço, fazer um ultrassom. Se não tem, faz uma palpação bem delicada dessa mama, vê se você não encontra nenhuma outra loja. Porque às vezes, se drenar só isso daí, tiver outras lojas, essa paciente também não vai melhorar. Não adianta entrar com antibiótico, se tiver pus aí dentro, vai ter que drenar. Primeira foto do canto esquerdo embaixo, também é uma paciente que evoluiu com infecção, evoluiu com necrose, teve que fazer debridamento. Aqui também tem um pouquinho de área de necrose ainda no tecido. E a última foto aqui, canto direito, é uma paciente também com mastite que está evoluindo com abscesso. Vocês conseguem ver já a projeção aqui, querendo vir a furo, tá? Quais são os fatores de risco, pessoal, para mastite? Mamilos planos ou invertidos, que elas vão ter maior dificuldade, não é que não consegue amamentar, consegue sim, só que tem maior dificuldade para esvaziar essa mama, então é um fator de risco para evoluir com mastite. Primiparidade, ou seja, aquela mulher que está no seu primeiro filho, a pele é menos resistente, então tem mais chance de fazer fissura e infecção. Fissura também é uma das principais causas, porque lesiona a barreira da pele.
entra bactéria, então também é um super fator de risco para mastite. Engurgitamento mamário, que esse leite aprisionado, acumulado, também acaba virando meio de cultura. Técnica incorreta da amamentação, a tal da pega, é super importante orientar essas pacientes da pega correta para que não aconteça fissura e para que ela consiga amamentar com qualidade e esvaziar essa mama. E a higiene local inadequada também é um fator de risco para essas pacientes evoluir com mastite. Qual que é o quadro clínico? Dor na mama localizada, a maioria das vezes é unilateral, como vocês viram ali nas fotos do abscesso, geralmente acomete só uma mama. Quando é engurgitamento, geralmente acomete as duas, tá bom? Quando é mastite, geralmente infecção, geralmente é só uma mama. Dor intensa, vermelhidão, elas podem evoluir com mal-estar mesmo, ficar prostrada, fazer febre acima de 38,5, a mama fica mais endurecida, quente, pode evoluir para abscesso. Não são todas as mastites que vão evoluir para abscesso, tá, pessoal? A maioria não evolui, mas existem casos em que elas evoluem para abscesso. E em caso mais grave, ela pode fazer até sepse, tá? Taquicardia, prostração. Se a gente não tratar, não cuidar, ela pode ficar séptica. O diagnóstico é clínico, você começa com seu exame clínico. Se você desconfiar de um abscesso, que possa ter abscesso naquela mama, você palpou alguma coisa ali, ou você está vendo que tem um abscesso querendo vir a furo, o ideal é fazer um exame de imagem, para você ter certeza se é só uma loja, o tamanho que é, se tem outras espalhadas na mama, enfim. Exames laboratoriais, no caso de você precisar internar essa paciente para começar o tratamento, solicite exames laboratoriais. Ultrassom, nesse caso de você estar desconfiado de que tenha abscesso, tá? Mamografia, pessoal, é o seguinte, existem nódulos mamários. É muito raro uma paciente no MENAC, gestante ali, pós-parto, ter um câncer de mama. Mas existe o carcinoma inflamatório de mama, que é um câncer de mama que ele tem essas características de ser desse aspecto inflamatório. Ele parece uma mastite. Então, por exemplo, se já era uma paciente que ela já tinha nódulos de mama, que ela vinha acompanhando, de repente ela aparece ali com a mama daquele jeito, vermelha, quente. É claro, ela está amamentando, você vai pensar em primeiro lugar em mastite, mas você tem que lembrar também que ela tem nódulos, às vezes na palpação você sente, você tem que avaliar esses nódulos para ver se não é um câncer, tá? Ou às vezes ela também não tinha história de nódulo, mas você já tratou com tudo quanto é tipo de antibiótico. No ultrassom não mostrou para você que tem nódulo, porque o carcinoma inflamatório, às vezes ele não tem nódulo, tá? Ele acomete ali pele, ductos, mas ele não tem um nódulo especulado, aquela coisa toda. Mas você tem que desconfiar do câncer de mama, tá? É raro, mas se você já tratou direitinho, usou os antibióticos, não tem abscesso para você drenar e aquela mama não melhora, aí você tem que começar a pensar, sim, em carcinoma inflamatório, tá? Prevenção da mastite, pessoal, preparar os mamilos e areola durante o pré-natal mesmo, antes do bebê nascer para amamentar. Qual que é a preparação? Antigamente se orientavam a ficar passando bucha na papila. Hoje em dia não se orienta mais isso, até porque isso pode estimular a liberação de ocitocina e contração. Então, hoje em dia, o que se orienta é tomar sol, pessoal, tomar sol apenas ali na areola, na papila, para ajudar a ir fortalecendo essa região para amamentação. Higiene é super importante. Durante a amamentação, manter mamilos e areola seca, não deixar ficar muito úmido, que começa a enrugar a pele, deixa a pele mais frágil. Elevar a mama, assim, melhorar a sustentação, colocar um sutiã com uma base larga, que não deixa essa mama dobrar sobre ela mesma, porque senão vai acotovelar esses ductos. Evitar e tratar as fissuras, não deixar engurgitar, toda vez que essa mama estiver cheia, tem que esvaziar. Se necessário, ocitocina nasal ou ocitocina intramuscular 1 hora antes da amamentação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe já a ocitocina nasal e tem a ocitocina normal mesmo, que dá para aplicar intramuscular quando ela está com aquela mama muito engurgitada, com muita dificuldade para esvaziar.
a gente pode usar a ocitocina, que ela ajuda a contrair as glândulas e esvaziar esse leite. Qual que é o tratamento da mastite? Antibiótico. Em casos leves, a gente pode fazer tratamento em casa mesmo, via oral com cefalexina. Em casos graves, vai internar. Antibiótico endovenoso, aí a gente opta geralmente pela oxacilina. Anti-inflamatório, antitérmico, compressa fria, nunca usar compressa quente. Geralmente, pessoal, compressa quente, banho morno, a gente orienta elas para, em caso de engurgitamento, para esvaziar a mama. Aí, às vezes, até orienta, você vai para baixo do chuveiro, água morna, deixa a água morna cair ali, ajuda a dilatar ducto, ajuda a esvaziar. Mas quando ela está com uma mastite mesmo, com uma infecção, aí nunca a gente orienta elas a usar calor no local, tá? É compressa fria, para diminuir o processo inflamatório. Existe também, pessoal, a possibilidade de inibir a lactação temporariamente. Só que esse temporariamente tem que ser bem discutido com a paciente. Porque, assim, tanto a cabergolina como a bromocriptina são medicações que vão fazer, entre aspas, secar o leite. Só que isso pode ser que seque e depois, com o estímulo da amamentação, volte, ou pode ser que não volte nunca mais, só na outra gestação dela. Então, isso tem que ficar bem claro para a paciente, tá bom? Ó, você quer usar? Isso aqui, pessoal, geralmente são pacientes, por exemplo, igual aquelas imagens que a gente viu, que teve abscesso, que teve que drenar, que a mama fica extremamente dolorosa e ficar amamentando naquela situação é ruim, realmente dá muita dor. Então, tem paciente que desiste, elas não querem mais amamentar, não quero mais, pelo amor de Deus, eu não quero mais amamentar. Aí elas têm essa opção de usar a medicação. Tem umas pacientes que falam, mas eu posso parar a amamentação só por enquanto, só até minha mama melhorar, cicatrizar, depois eu volto. Aí isso aí tem que ser discutido com a paciente. Podemos tentar a medicação e aí depois você volta a tentar amamentar, o bebê a estimular para ver se volta? Podemos, mas não é certeza de que vai dar certo, tá? Que uma vez que ela use essas medicações, pode ser que o leite seque mesmo e não volte. E ela tem que estar bem ciente disso. Em relação ao abscesso, pessoal, aquelas imagens que a gente já tinha visto um pouquinho anterior, é essa região mais endurecida, dolorosa, com ponto de flutuação, tá? No caso do abscesso, o tratamento é drenar. A gente tem que tirar esse pus, porque senão essa paciente não vai melhorar, não adianta ficar dando antibiótico com aquele pus todo ali. Então, precisa drenar. A mama é um local que dói muito, então, assim, a drenagem geralmente é feita em centro cirúrgico, com sedação e anestesia local. E aí você drena. Em alguns casos, quando a loja de pus era muito grande, a gente acaba deixando um drenozinho, que é esse aqui, dreno de Penrose, por até 48 horas, até diminuir bem a drenagem e depois retira, tá? Sempre que drenar, colher cultura da secreção e antibiograma, para a gente ver que bactéria que vai crescer ali. É claro, você colhe e já entra com antibiótico e fica aguardando, que a cultura sempre demora 2, 3, 4 dias para sair. E até lá, a paciente já vai estar usando um antibiótico. Para que sair a cultura, você só avalia se esse micro-organismo é sensível a esse antibiótico que ela está usando. Então, o abscesso realmente tem que drenar, não tem jeito, senão a paciente não melhora. Lembre-se de toda vez, por mais que esteja igual essa foto aqui, que vocês estão vendo, que tem, a primeira foto está bem ali protruso, parecendo um nódulozinho, mas já está querendo virar furo. A outra também, você vê que tem um abaulamento ali na região, aí você pensa, esse aqui tá fácil, dá para drenar até no consultório. Eu faço uma anestesia local, dou um piquezinho e dreno. Lembra, pessoal, que às vezes existem outras lojas espalhadas ali por essa mama e você vai drenar só isso daí, não vai adiantar. Então, geralmente, quando você identifica um abscesso, um nódulo, faz um exame de imagem para você ter certeza se é só um ou se tem vários, para depois você pensar no tratamento. Então, abscesso tem que drenar e depois antibiótico por 10 dias, tá? Se a paciente for, nos primeiros dias, geralmente ela fica internada, até para você ver como que ela vai evoluir. Geralmente a gente usa a cefalotina e depois pega o antibiograma para ver se é sensível. E depois dá para dar alta para ela com a cefalexina até completar 10 dias. Outra alternativa é a eritromicina com a clindamicina ou a mox com clavulanato também, que ela pode usar em casa.
reavaliação semanal até que essa mastite esteja resolvida. Então, o ideal é que toda semana ela volte ali no consultório para você examinar, olhar, ver se está cicatrizando, ver como é que ficou essa drenagem, se a paciente está amamentando, não está amamentando, como que ficou, tá? E orientar sempre compressa fria, nunca compressa quente. Terminamos, pessoal. Essa é a referência que eu usei, o GARB, o protocolo da EBSER, rotinas assistenciais da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio. Dúvidas? Eu vou abrir para dúvidas agora. Quem tiver perguntas, podem fazer. Professora, boa noite. Boa noite. Roberto aqui. Eu estava lendo sobre o tema e daí ele trouxe como um dos fatores de risco a presença de anemia. Qual que seria a relação com a infecção puerperal? Olha, Não consegui fazer. eu acredito que é porque a anemia ela vai ser fator de risco para qualquer infecção, porque a anemia ela também vai estar associada com uma diminuição da imunidade. Então, eu acredito que seja por isso. Não é a mastite em si, é qualquer infecção. Ah, sim, entendi. Obrigado. Nada. Prof, boa noite. Boa Nos noite. acompanhamentos do CO, a gente sempre acompanhou a curagem, né, que é um procedimento que entra aí, então, como a prevenção, porque retira os restos placentários, né? E eu sempre tive dúvida de, assim, como que eu tenho feeling, ou eu sei que de fato não tem mais resto placentário lá? Ó, curagem, assim, peraí, não sei, curagem não é feita de rotina. A curagem, o Sim, que que é a curagem? É quando você enfia a sua mão lá dentro do útero e limpa. Isso pode ser feito assim, paciente que acabou de ter um parto normal, por exemplo, e a placenta ficou retida. Você tracionou ali de todo jeito, puxou, tentou, o cordão já até arrebentou, a placenta não veio. Você manda essa paciente para o centro cirúrgico, faz anestesia nela, sedação ou RAC, vai depender do limiar de dor, lá o anestesista decide, mas enfim, tem que ter uma anestesia porque dói muito. E aí, como ela vai estar com o colo dilatado 10 centímetros, não tem necessidade de você entrar com cureta, né? Se está dilatado 10 centímetros, ela está anestesiada, aí você entra com a mão mesmo ali dentro do útero, pela vagina, e tenta soltar, arrancar essa placenta. Isso é a curagem. Curetagem é quando a gente usa a colher, a cureta mesmo, que é aquela, tipo uma colher de metal. Acho que vocês já devem ter visto lá nas curetas que fazem. Então, isso é curagem, isso é curetagem. Em relação ao parto normal, quando a placenta saiu, você vai conferir a placenta. Lá, acho que vocês já ensinam vocês a fazer isso, né? Toda a placenta, uma vez que ela dequitou, você vai abrir ela ali na sua mão e vai olhar se não está faltando nenhum cotilédone. Se tiver faltando, aí vocês vão ter que ou fazer, no caso ali, dilatou 10 centímetros, nasceu um bebê, já dá para fazer a curagem, não precisa ser curetagem. Aí leva para o centro cirúrgico, anestesia essa paciente, aí você vai com a mão lá e tenta retirar esse cotilédone que ficou. Então, assim, como é que eu sei se ficou resto ou se não ficou? Conferindo a placenta. Se você conferiu a placenta e está em dúvida de que pode ter ficado, eu acho que aqui está faltando uma partezinha, um cotilédone, leva ela para o centro cirúrgico, faz anestesia e faz a curagem. Certo? certo. Essa curagem, então, ela sempre precisa ir para o centro cirúrgico? Sim, a curagem ela é extremamente dolorosa. Você vai enfiar sua mão inteira na vagina da paciente e vai colocar a sua mão dentro do útero e vai raspar ali para tirar. Então, assim, as meninas que têm cólica, é uma cólica muito forte. Você enfiar a mão lá dentro do útero e ficar raspando. Então, assim, tem que ser feito no centro cirúrgico. É o mais recomendado porque dói muito. Se ela já tiver com analgesia de parto, que às vezes, não sei se vocês têm isso no CO do HGU, mas se a paciente já tiver com analgesia de parto, que ela já fez ali a peridural, aí você até já pode fazer ali mesmo na sala de parto. Se ela tiver anestesiada, não tem problema. Mas se não, leva para o centro cirúrgico, faz anestesia, porque dói demais, dói muito. Ah, entendi. Obrigada, prof.
Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu Podemos acredito que não, encerrar? prof. Prof, a senhora poderia enviar a aula para a gente depois? Tá, depois eu vou tentar mandar para vocês, que ela é bem grande, mas depois eu vou Uhum. tentar compactar e mandar. Então tá bom, Obrigado. pessoal, vou encerrar. Estudem, no Zugaib tem bem legal lá os capítulos sobre infecção puerperal, Resende também tem. Então, estudem e estudem, tá bom? Boa noite para todo Tá, mundo. prof. Vou encerrar Obrigado. aqui. Obrigada, prof. Boa noite.